Oi, pessoal. Oi. Boa tarde. Estamos aqui, estamos aqui. Estamos aqui hoje porque hoje é dia 13 de junho e é o dia da conscientização do albinismo. Então nós estamos aqui para passar para vocês algumas informações a respeito do albinismo e temos uma convidada muito especial, inclusive ela está na Itália, ela nem está no Brasil. Ela é uma albina também e ela carrega todo esse movimento do albino. E hoje também a gente está aí lançando, né? No dia 13, nós escolhemos esse dia, que é o nosso instituto, que é em prol dos albinos aqui no Brasil. Olha, o instituto é Nóbrega, em homenagem à família Nóbrega, ao meu pai, ao meu tio, que foi um grande médico, e a mim. Sim. Mas o mérito todo é da Renata. Eu estou entrando com o conhecimento que eu tenho, com 66 anos de carreira, muitas amizades, graças a Deus com excelente credibilidade. E a resposta foi... Mal começou e já tem artistas famosos que querem participar desse nosso movimento, que não é nem meu nem dela. É um movimento de todos nós, do Brasil. Então, Andressa, quem tem que falar é a Renata, que deu a ideia. A gente vai ter um bate-papo com ela, porque eu recebi muitas mensagens querendo saber o que é o albinismo. Nossa, o albinismo não é uma doença, enfim. E tem muita gente que tem esse defeito genético, né, que é considerado albino. E a Andressa, que mora na Itália, vai conversar com a gente daqui a pouco para explicar melhor como que é a vida de um albino, uma série de situações, dificuldades que nós estamos aí pelo Instituto para ajudar. E queria agradecer também, claro, como o Carlos Alberto falou, os artistas todos abraçando essa causa. É uma causa nobre, né, amor? É nóbrega. É nobre, é nóbrega. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, vai ser lindo. Vai ser sim, sabe por quê, André? Depois eu vou falar para a Andressa, mas vou adiantar para vocês. Ontem a gente estava viajando, vindo aqui para o sítio, e nós ficamos sabendo que uma firma das mais importantes no mundo abriu espaço do RH, oferecendo emprego para pessoas que têm o problema de albinismo. Imagine então quando isso estiver funcionando, quanta coisa boa nós vamos conseguir. A gente tem o nosso cronograma já de trabalho, tem bastante coisa para a gente fazer. Devido à pandemia, nós não vamos estar presencial, mas a gente está à distância e fazendo bastante coisa. Nós temos aí todas as datas certinhas que a gente vai estar sempre deixando para vocês no nosso site, no nosso perfil, para acompanhar tudo que a gente está fazendo. E assim que terminar essa crise terrível, quando a gente puder voltar a trabalhar normalmente, eu vou também me entregar de corpo e alma na televisão, fazendo pedidos, pedindo emprego, pedindo que as pessoas saibam o que é o albinismo, porque realmente é uma coisa bem desconhecida. Deixa eu voltar a trabalhar, que o velhinho vai estar com fogo total. Deixa eu ver se ela já está aqui. Só um minuto. Aqui. Daqui a pouco ela vai aparecer aqui pra gente. Ela tá na Itália, deve ser 9 horas, São né? 9 horas da noite lá. Vai mais tarde um pouquinho. Mas, gente, é realmente... ela aí. Boa tarde, muito gente. Prazer em conhecê-la. Prazer é todo meu. Muito feliz. Estou muito contente em poder participar. Eu sempre tinha muita vontade de poder fazer alguma coisa que fosse útil. E, indiretamente, estou fazendo, graças a Renata, que abraçou essa causa e passou para mim. Então, nós vamos trabalhar juntos. Hoje eu recebi um telefonema do cantor Daniel, que é um centro maravilhoso, se oferecendo também para participar, César Filho, uma série de pessoas, um monte de artistas. Ai, que bom, que bom. Sensibilização é um caminho muito propício. E já tem uma firma, uma empresa, pode falar o nome, né? Pode, a IBM. A IBM. Ela sabe já. Ah, é? É. A IBM já abriu as portas para dar emprego, dar trabalho aos albinistas.
Aos aos albinos. albinos. Andresa, é um prazer estar falando com você. A gente já vem falando um tempo, né? E eu acho que aí é de noite, acho que é 9 horas, né? Aqui são 10 horas da noite já. Mas é fim de semana, gente. Sábado à noite. É, O Sábado que à que tem noite. sábado à noite? aqui Copa é nada, americana. ficar em casa fechado. Ai, então a gente queria bater um papo com você, né? Acho que esclarecer para todo mundo aí sobre o albinismo, aproveitar que hoje é o dia, né? Dia 13 de junho, marquem essa data. E falar com você um pouquinho sobre como que é ser albina, Andressa. Eu sei que você está vivendo uma outra realidade, num outro país, tal, mas como é que é ser albina para você e para todos que você conhece, assim? Fala um pouquinho. Olha, é, é lógico que assim, eu carrego em mim a condição de albinismo, né? Mas eu digo assim, eu sou albina, eu sou pisciana, eu sou mulher, assim, eu sou várias coisas, né? E aí é até engraçado, porque às vezes uma pessoa estranha chega assim, ah, você é albina, né? Aí eu falo, não, eu sou Andresa Águida. Prazer. Ah, Bonito, bonito. Você Porque, sabe. porque assim, fala, pode falar. Não, não, não. É que eu conheci há muitos anos atrás, você é jovem, não vai se lembrar dele. O Sivuca era um músico e um cantor, ele era albino. E nunca mais Sim, eu vi falar nesse problema de albinismo, porque parece que foram esquecidos, né? Então nós temos que ensinar, infelizmente, aqui no Brasil, pelo menos, aquilo que nós estamos tentando dizer, que não é uma doença. O albinismo não é uma doença. O único problema que vocês têm é uma visão um pouco menor. Eu estou certo? É isso? tá certo, porque a questão da deficiência visual mesmo, ela entrou na minha vida quando eu tinha 25 anos, porque eu entendia exatamente como você disse. Eu achava que eu enxergava um pouquinho menos do que as outras pessoas. Mas aí eu fui entender só com 25 anos que o que eu tinha era deficiência visual. E as pessoas falavam assim: olha, pessoas com deficiência têm direitos, têm estatuto, você pode conseguir prova ampliada. E eu nunca tive acesso a isso antes dos 25 anos. Para mim, porque para mim o meu conceito de deficiência também era errado, que eu entendia a deficiência visual como uma característica presente em pessoas totalmente cegas. Então, assim, para mim, eu não tinha deficiência visual. Eu enxergava, eu andava sozinha, eu sempre eu andava de ônibus desde os 13 anos de idade sozinha, então eu tinha uma autonomia desenvolvida, mas eu falei, gente, né, eu tenho deficiência visual, olha isso, né? tá, mas aí Foi você assim. com isso, mas quando desde criancinha albina, claro, né? Tem o albinismo, né? Deixa eu tirar até uma dúvida que a gente conversou com o Glauber da Síndrome do Pôr do Sol sobre a diferença de albino e albinismo, né? O albino, o que que é a diferença? Tem diferença para a gente falar albino ou albinismo? Olha, é que assim, albinismo é a condição, entendeu? Por exemplo, você fala que eu sou uma pessoa com albinismo. Eu carrego em mim a condição de ser albina. É que nem a deficiência, eu sou uma pessoa com deficiência. Então, assim, por isso que eu até falei isso no começo da live, né? Que quando a pessoa fala, ah, você é albina, né? Eu falo assim, não, eu sou Andresa, sou mulher. Porque assim, você não chega na pessoa, você é hétero. Ah, Ah, É. você sim, é é trans. verdade. Então, assim, eu quero quebrar esse conceito, né, de que a gente tem que chegar e abordar outro pelo predicado, sabe? Tá certo, Ah, entendi. você é o careca, sabe? Assim, às vezes o cara tem o maior trauma de ser careca e você pega justamente ali na questão dele ser careca. Não, essa pessoa tem nome. Nosso nome ele carrega a nossa identidade, tem história, né? Então, assim, eu gosto quando as pessoas me tratam pelo nome, não que eu negue o albinismo, eu sou uma pessoa com albinismo, mas assim, você não precisa falar, ah, albina, albina, não sei o que, albina.
Tá certo. Eu gosto mais de usar a definição da condição com albinismo do que de dizer, sou albina, sou albina, sou albina. E como é o albinismo no Brasil, Andressa? É isso que a gente quer passar para as pessoas também. Como é que é a realidade do albinismo? Então, a gente vive num país gigantesco, que ele é repleto de diversidade, assim, né? Tanto de clima como de culturas, né? E de realidades. A gente sabe que nas capitais as pessoas elas acabam tendo às vezes um poder aquisitivo um pouco melhor, elas têm mais oferta de emprego, têm mais oportunidade de ter um tratamento mais digno de saúde. E aí quando você se afasta das capitais, essa realidade ela vai mudando um pouco, porque o que não é urbano vira rural, muitas vezes. E aí a pessoa que vive num contexto rural, ela já vive uma realidade totalmente diversa. Então, assim, às vezes a pessoa olha, eu conheço a Andresa, ela tem uma definição de albinismo baseada em me conhecer. Aí eu falo assim, não, você não conhece albinismo, porque assim, é diverso, assim. Hoje existem 20 tipos de albinismo. Então, Me diga assim, uma coisa, onde é que eu posso aprender? Porque, como eu faço programa de humor, eu tenho muito medo de tocar nesse assunto na praça, que é o meu programa, que pode magoar. Então, eu preciso saber quais são os meus limites, até onde eu posso falar para que não magoe a sensibilidade de quem tem Esse defeito genético. esse problema Genético. genético. Quem é que pode então, me orientar? na verdade, é assim, é complexo de dizer, porque, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa com senso de humor muito apurado, então, assim, eu acho graça de qualquer coisa. Eu não sei se vocês lembram, na época das Olimpíadas, não teve aquela história lá, de ganhar o ouro. Aí alguém postou, um humorista, eu acho que postou uma fotografia de uma pessoa branca e escreveu assim, tanta gente tanta gente querendo ouro e eu só queria um bronze. Aí eu vi aquilo, eu morri de rir, gente. Eu ria. E aí caíram em cima dele, assim, criticando. Não, É o você meu não medo, é sabe o que meu isso medo. é É o uma meu medo. condição, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o que eu fiz, né? Como eu também trabalho com arte, eu peguei uma foto minha bem artística e usei a mesma frase, né? Falei assim, tanta gente querendo ouro e eu só queria um bronze, porque assim, a piada era muito boa, porque assim, caíram tanto em cima do cara que ele teve que excluir. Eu falei, poxa, vai ficar sem a piada, né? Era só o que me faltava. Outra piada, era só o que me faltava, sabe? Que Assim, aqui no Brasil esse politicamente correto está engessando a gente. Você não pode falar mais nada que as pessoas se ofendem. Poucas pessoas têm a inteligência que você tem de saber que foi uma piada. Da mesma forma que brincam, faz piada com baixinho, com careca, com narigudo. Não é? Agora me chamam de velho. Os caras que não querem me gozar me chamam de velho. Tu é velho, casado com a menina, com a da idade dele. Eu não ligo, eu brinco, não, e porque sim, a questão da velhice também tem ser velho é apenas problema nossa, de né? idade. É a idade, A idade a tá... idade está aqui dentro da nossa cabeça. A gente quer ser velho, você não precisa ser. E Andressa, me fala uma coisa. Você vive aqui no Brasil uma vida normal, assim. Você trabalha, você é artista, que eu sei, que você faz a parte de dança, se eu não me engano, né? Na verdade, assim, eu falo que eu sou formada em engenharia elétrica, em educação física e sou transformada em artista. Então, Olha, assim, eu tenho a formação e a transformação. quando é que você vem ao Brasil, Andressa? Eu chego dia 1º de setembro. já tá certo? Não, tá certo, gente. Eu chego porque assim, eu acho que tem muita coisa para ser feita no Brasil, né? Eu tô aqui provisoriamente, eu tô fazendo o meu processo de cidadania.
A questão é que o vírus veio junto comigo, né? Assim, sabe? E que nem diz um amigo meu, ele falou assim: não, você não queria passar a quarentena sozinho, então você fez todo mundo passar a quarentena com você. Nós estamos aqui também no sítio desde março. Andressa, deixa eu te perguntar outra coisa. Tem pessoas perguntando assim: o que o Instituto vai fazer pelos albinos, né, aqui no Brasil, pelo albinismo? Nós temos várias frentes dentro do albinismo, dentro do Instituto Nóbrega, que é tanto social quanto saúde, né, quanto inclusão mesmo social dos albinos. Nós sentimos aí, durante todo esse tempo que a gente vem estudando o albinismo, nós sentimos assim um preconceito tanto quanto os negros, vamos dizer assim, né? Eu conversei com o Zelito da Apalba, às vezes até pior, né? Em relação a emprego, em relação a oportunidades. Então, o Instituto, ele nasceu para isso. São várias vertentes, são várias linhas de frente com profissionais. Até, inclusive, eu acho que você já falou com a Gabriele, que faz parte do nosso Instituto, né? Ela está junto com a gente nessa parte aí burocrática, contábil, judicial, etc. Então, eu queria deixar claro que nós estamos nessa linha de frente, para ajudar no que for possível, da parte assistencial, da parte médica, que é o meu caso, e a gente vai fazer de tudo um pouquinho. E dentro de tudo isso, o que você mais assim vê de dificuldade no albinismo hoje no Brasil, dessas linhas todas de frente? Bom, antes de explicar, eu só queria colocar assim que eu não gosto de comparar, né, assim, as necessidades, né, assim, eu acho que a questão do negro, né, é uma questão bem complexa, assim, né, a gente está falando de os negros foram escravizados, assim, né? Então, assim, eu acho uma coisa bem forte mesmo, assim, e jamais, assim, eu não compararia as condições. Eu não tenho esse mérito de dizer, o que eu vivo é pior, porque, assim, é muito relativo, vai de como eu enxergo a situação, porque, assim, muitas vezes tem pessoas com albinismo que falam assim, eu sofro muito preconceito. E aí, às vezes, eu jogo a pergunta de volta. Você tem preconceito? Tá. Porque, assim, todos nós entramos nesse lugar em algum aspecto na vida e a gente está sempre se revisitando, se revendo, se limpando. E aí, sim, mas assim, sim, passamos por preconceito. Eu não nasci resolvida, né? Só que assim, o fato de você ser incomum, a gente vive num país tropical, onde as pessoas são predominantemente mais bronzeadas, ou tem assim, não é? Eu não sou uma pessoa com albinismo, eu sou sueca. Eles falam, você é sueca, você é alemoa, você e aí, quando eu falo que eu sou brasileira, pelo menos fora do Brasil, quando eu digo que eu sou brasileira, é uma festa, né? Apesar que eu sou espalhafatosa, assim, sou brincalhona. Então, eles falam, você é muito solar, você é solar, né? Eu falei assim, eu sou. Que bom que Eu você tem esse sou bom tão humor. solar. Que bom que você tem esse bom humor, né? Assim, é porque assim, é uma mudança de chave também, né? Porque é isso também que eu alimento muito dentro do universo das pessoas com albinismo. Eles enxergar por uma ótica diferente, sabe? Assim, e às vezes ver na dificuldade uma oportunidade. E é isso que eu faço através da arte, por exemplo. Eu dialogo com a deficiência, eu dialogo com a questão do albinismo, eu dialogo com a minha autoimagem. Ela é argumento para eu criar, ela é argumento para eu fazer, para eu pensar, para eu discutir. Você Então, tem assim, eu fico, forças em poxa, cima disso. Você tem forças em cima disso tudo. Você cria se eu forças, fosse né? morena, eu falo assim, poxa, se eu tivesse melanina, eu não sei nem o que eu seria, assim. Eu falo, sei lá, será que. Eu Não estava sei. vendo aqui algumas perguntas que estão fazendo, e eles estão dizendo que no Brasil 70% da população é negra e de albinismo 5%. Esse número corresponde à verdade? Não, na verdade, assim, Os não existe um 5%? censo, né? Não existe um censo. Não O que a existe. gente percebe é que, assim, na população afrodescendente,
a incidência do albinismo, ela é maior. Então, o que acontece? Dentro do Brasil hoje, nós somos 200 milhões de habitantes. E 50% dessa população, veja bem, 50% é mestiço. Aí o que é mestiço? Ou é branco com preto, branco com Mameluco, índio, índio com... É uma mistura. Então, assim, aí o que acontece? A gente fala assim, poxa, então a estatística do albinismo, ela pode ser um pouco maior. Então, assim, eu fiz um levantamento, fiz uns cálculos, fiz umas contas e eu cheguei a uma conclusão que nós podemos ser uma quantidade de 10 a 13 mil albinos no Brasil. E vamos pensar, 200 milhões? Esse censo a gente vai ter, esse censo a gente vai correr atrás e vamos lutar para ter esse censo, porque é muito importante, né, Andressa? Porque a gente precisa de números, precisa quantificar, né? Até para a gente conseguir o que a gente é o intuito também do Instituto, né? Eu acho assim que a gente falando de albinismo não é a questão de cor. A nossa preocupação maior, na verdade, é o albinismo, como é que durante a vida, como é que fica, desenvolve doenças, né? Se isso não for se não for para prevenir. Então, assim, nossa preocupação maior é isso. Eu acho que a cor é uma coisa que, né, não é importante. Eu acho que, na verdade, é o que leva o que o albinismo leva em relação a tudo isso, deficiências, né, das enzimas, baixa visão, estrabismo, entra como deficiente, as leis, inclusão social, por conta de uma série de tabus. Vocês são o albinismo tem pessoas muito inteligentes, então as pessoas elas confundem um pouco a capacidade de intelecto cognitiva, né? Então isso é muito importante a gente ressaltar que os albinos, no caso o albinismo, são pessoas inteligentíssimas. Você é engenheira, tem advogado, tem médico, então assim, eu acho importante a gente ressaltar isso, que independente do albinismo ou não, vocês levam uma vida normal, mas o intuito é prevenir algumas doenças que hoje podem ser prevenidas, sim, né? Então, quando você falou das prioridades, assim, das maiores necessidades, eu acho que, assim, pensar em saúde, a saúde é a base, né? Ela é a nossa fundação. Então, assim, para mim, se eu tiver bem de saúde, eu tenho condições de batalhar pelo emprego. Então, assim, de repente eu coloco a questão do trabalho numa segunda necessidade. Acho que a primeira necessidade é estar bem de saúde. Então, assim, o que eu preciso para estar bem de saúde? Eu preciso ter um acompanhamento médico digno. Então, assim, a questão da pele é muito delicada, porque a gente vive num país que a radiação é extrema na maioria dos estados brasileiros. E aí, a gente tem um déficit de profissionais da área de dermatologia que tem conhecimento acerca da condição de albinismo. Por exemplo, eu aprendi a usar protetor solar lendo o rótulo. E assim, e aí existe uma orientação que não é apropriada. E assim, eu acho que a gente tem que... O trabalho... A prioridade, sabe, assim, é poder garantir um atendimento médico digno e um acompanhamento médico digno, assim, porque o que acontece? Hoje, a incidência de câncer, ela em albinos, ela é de 50% para mais, sabe, assim, 50% para mais das pessoas com albinismo que eu tenho conhecimento já passaram por um tratamento de câncer. E aí o câncer, dependendo da lesão, ela te incapacita, né? Porque a lesão é dolorida, o tratamento é dolorido. Aí como que você vai trabalhar, às vezes? Como que você vai se deslocar? Aquilo é dolorido, você vai fazer uma biópsia, você às vezes é mutilado para ter um pedaço do seu corpo lá investigado, para ver se é uma lesão cancerígena. Então, assim, a ideia é a gente evitar situações como essa. A gente tem que trabalhar o caminho da prevenção, da sensibilização de profissionais para cuidar dessa população desde cedo, né, desde essas novas gerações, né, e poder ter um olhar para essa população adulta, né, que já vive, né, a história na pele e precisa de um tratamento mais digno, né, precisa de um cuidado.
Eu acho também que é importante ressaltar da política pública. Hoje nós temos leis paradas, aprovadas e paradas em relação a isso. Inclusive, Né? desculpe interromper, assim que acabar um problema político que está tendo aqui no país, nós estamos passando uma fase difícil. Eu tenho muitos amigos, muitos, que são políticos, mas amigo mesmo de bastante intimidade. E eu falei que eu ia a Brasília assim que tiver um pouquinho mais sossegado, quando a poeira baixar um pouquinho, eu pessoalmente vou falar com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e o Onyx, que é o ministro também, muito meu amigo, o Faria, filho, não Faria o quê? Faria. Fábio. O Fábio Faria, o Fabinho, são deputados que... Eu vou com você, posso ir com você, não me importo. Mas era isso que eu ia dizer, nós vamos fazer uma viagem. Let it go, let it go. Vamos fazer essa lei ser aprovada. Vamos sim. Em setembro, quando você chegar, se Deus quiser, já baixou a poeira e nós vamos fazer essa lei passar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque esse projeto, ele é um projeto de lei que trata de uma política nacional para as pessoas com albinismo. É um projeto bastante abrangente, ele fala de tratamento médico, oftalmológico, dermatológico, a questão do protetor solar, que é importante, sabe? Assim, é uma realidade, sabe? O protetor solar, às vezes, ele é caro. E você tendo um poder aquisitivo menor, você escolhe comprar comida ou comprar protetor solar? Comida, claro. É fisiológico, você tem que comer, né? Tipo assim. E aí a pessoa, ela fala. E eu já escutei gente falando assim: mas é tão bonitinha a pele mais vermelhinha. Não é bonitinha a pele vermelhinha, a sua pele tem que ser branca. Porque está mais suscetível a doenças, né? E como é que você está vendo o Instituto Nóbrega, Andressa? O que você espera? O que você espera da gente? Olha, bom, uma das coisas que eu espero vocês já conquistaram em mim, que é a sensibilização, né? É um argumento que eu acho bastante forte, assim. Mas eu acho que a ação, assim, né? Porque eu vejo os políticos falam, projeto de lei, não sei o quê. Aí o projeto está lá desde 2014. Então, assim, o que vocês estão se movendo, sabe? Assim, então, atitude é uma palavra determinante, assim. Eu vou promover um tratamento médico digno. O que você vai fazer? Assim, qual é a sua ação para isso? O que você... eu acho que no Instituto, eu acredito que estudar, trabalhar estratégias de ação vai ser possível, porque vocês oferecem essa abertura, né, para essa construção de estratégias de ação. Eu acho que a ação é necessária, né, porque assim, promessas a gente tem um monte. E uma coisa também que eu faço questão que você sabe, quem está assistindo, é que não há a menor possibilidade de algum político usar esse trabalho para se promover. Eu sei a quem eu vou pedir, Sim. tá certo? Porque ninguém vai ganhar um voto. Não é o intuito, né? Só porque está ajudando. Tem que ajudar porque é uma pessoa humana, porque tem que ajudar um ser humano, e isso não pode virar política. Isso eu te garanto, eu te prometo. É o que você falou, a gente está falando de direitos humanos, porque assim, eu falo ainda para os albinos, a gente fala assim, eu quero atendimento prioritário na dermatologia. Não, eu quero atendimento digno para todas as pessoas, albinas, seja não albina, sabe, assim. Mas, se essa pessoa tem está com uma lesão, está com uma coisa urgente, ela precisa passar, ela necessita de um atendimento prioritário, sim, nesse caso, mas assim, a gente pensar na ótica dos direitos humanos. Então, assim, trabalhar as estratégias de ação pensando sob a ótica dos direitos humanos, porque assim, direito humano é garantido em Constituição, tá lá, todo mundo tem o direito à educação, direito à saúde, direito à vida. E os albinos também têm direito. Claro, como todo cidadão, né?
nós vamos ter aí uma rede de apoio para que tudo isso aconteça de uma forma correta, né? De uma forma realmente ética. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter ética para tudo isso, né? E Porque assim, é uma necessidade urgente a gente também enxergar a questão da pele como uma deficiência também, porque isso, a gente tem deficiência de melanina. O que, que é albinismo? Deficiência, é falha na produção de melanina, deficiência de melanina. Melanina, falta melanina na pele, insuficiente. Eu já não tenho melanina, sou zerada. tá Mas zerada? assim, eu sou, Isso não eu sou albinismo tipo zero, né? A pessoa fala tipo 1, tipo 2, não, eu sou tipo zero, gente, 0 quilômetro aqui, porque Você até na tem. luz eu estouro, tá vendo? Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade como médica. Você tem vitamina D baixa? Olha, Eu, quando olha, isso é um outro assunto, porque eu descobri a questão da vitamina D na época da educação física. Eu tinha 29 anos. Aí um professor de nutrição, na época, ele chegou para mim e falou assim: Andresa, você pode ter deficiência de vitamina D. Você já fez densitometria óssea? Eu falei: quem? Quem é essa? Nunca ouvi, Muito nova. nunca vi nem comi, eu só nem ouço falar, né? Tipo, aí quando eu fui fazer a densitometria óssea foi engraçado, porque a médica falou assim, mas você já passou dos 40? Olha, Eu falei assim, não, mas por que você tá fazendo? Eu falei assim, então, é porque eu quero ver tal, a questão do osso. Aí eu fiz o exame de sangue e eu fiz a densitometria óssea. Eu vi que eu tava com osteopenia e eu vi que a minha vitamina D, ela tava tipo 13. Aí eu falei, caraca, mano, nossa, mano, eu fiquei Mano, é tipo assim, miga do céu. Foi assim, sabe? Eu fiquei nossa. chocada, assim, sabe? E você já repôs? Passada no dendê. Você já repôs? Não, então, aí eu comecei a suplementar. E aí, eu demorei para suplementar, porque assim, eu falei, eu não vou tomar medicamento. Eu tinha um pensamento, eu não quero tomar medicamento, vou tentar pela alimentação. E aí, pela alimentação, eu vi que era insuficiente. Aí, num terceiro momento que eu falei assim, não, vou ter que suplementar, vou ter que suplementar. E aí, comecei a fazer a suplementação. Só que aí começou a opinião médica diversa. Um falava que tem que estar numa faixa tal para tal, outro na faixa tal para tal. Eu falei, caraca, né? Mas isso a gente vai Acaso. resolver também, tá? Porque é minha área médica, então eu tô empolgadíssima pra gente fazer aí Não, uma assim, eu tenho um histórico escolar e tenho um histórico da densitometria, né? Eu tenho um Ai, que histórico da bom! densitometria, sabe? Isso é muito bom. Então a gente já tem um campo aí para mim na área da nutrologia. Eu até tinha comentado com você, né, sobre a parte da vitamina D, né? Acho que você lembra. Não, e assim, a vitamina D é outra É questão, um porque hormônio, assim, não é barato vitamina D, sabe? Assim, eu vejo aqui exatamente. no Brasil, a pessoa vai comprar lá um vidrinho com 200 UI, um vidrinho desse tamanho aqui, que nem eu enxergo que está escrito no rótulo, não dá nem para aprender lendo o rótulo, porque eu não consigo ler, tá, da Não, mas vitamina D. eu quero tentar injetável. Isso aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo para a gente fazer uma coisa bem bacana, injetável, que é mais rápido, a absorção é melhor, né? Não implica só na absorção gastrointestinal, enfim. Isso é uma outra área, né? No caso da vitamina D. E deixa eu te fazer outra pergunta, uma curiosidade. Os albinos, eles têm uma faixa etária assim mais longevo, assim? A longevidade deles é maior ou isso não tem nada a ver? Depende, é o que eu te falo, depende da região onde ele vive, porque assim, tem albinos que vivem na região do Nordeste que a expectativa de vida é baixa, sabe? Por que a expectativa de vida é baixa? Porque o cara vive ali no sol, sabe? Assim, às vezes ele vive da pescaria, ele vive da roça, ele ficou a juventude dele inteira lá capinando, sabe? Assim, plantando. E aí essa pessoa, às vezes a expectativa de vida dela é 40 anos, sabe? Assim, mas não, o albino não tem uma vida mais longa. Só que assim, pela vulnerabilidade da pele, pela vulnerabilidade da visão, você fala assim, eu tenho mais chances de, se você não tomar cuidado na rua, você é atropelado. Sei lá, se você
se você não tomar cuidado com o sol nos horários de maior radiação, você pode ter uma lesão cancerígena. Então, assim, o albino, qual que é a chance de desenvolver um câncer? O albino que não cuida da pele, sabe, assim, que não se protege, por exemplo, a chance de desenvolver um câncer é com 20 anos. Na população com melanina, segundo a medicina, né, segundo os estudos, né, da ciência, a pessoa com melanina, ela desenvolve o câncer, se ela não se cuidar, ela pode desenvolver o câncer com 40 anos. É o dobro da idade, né? Então, assim, eu perdi um amigo com albinismo, uma pessoa ativista, militante, sabe? A pessoa que inaugurou a Palba, assim, sabe? É muita coisa para contar, assim, sabe? Mas, assim, ele teve câncer com 20 anos e ele foi morrer com 31 anos. Ele tinha mais de 50 lesões no corpo, sabe? Assim, é muito forte. Esses Não, e o câncer... Oi? Esses pescadores, eles também têm esse problema de câncer de pele bem cedo, por causa do sol. Sim. E eles não se protegem, o sol do mar é muito forte, né? Que junta com a água do mar, né? A água salgada, ela acelera a ação do sol. Você faz algum tratamento para visão oftalmológico? Na verdade, eu faço acompanhamento oftalmológico, né? Mas assim, a minha visão ela já estacionou, né? Assim, gente, depois do ENTA só aguenta. E eu já cheguei nos 40, então assim, eu tô na fase do ENTA já. Tá certo. E assim, Oi? Foi um prazer enorme. Tem aqui várias pessoas cumprimentando o seu trabalho, a sua vontade, a sua simpatia. Volta logo. Ai, gratíssima. Né? Volta logo para o Brasil. Volta logo que a gente tem muita coisa para fazer. O Instituto aí está cheio de coisas, cheio de expectativa, cronograma para a gente cumprir. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir aí o maior número de pessoas possíveis. Você pode ter certeza, Andressa. Sim, e tendo dúvidas, gente, pergunte. Eu não tenho vergonha de responder, porque as pessoas falam assim, você tem vergonha, você tem medo você fica brava com a pergunta. Não fico brava, pergunta, é para perguntar. Curiosidade é bom, você é curioso. E assim, as pessoas me olham, eu brinco que hoje eu sou diva, né? Porque eu ando na rua, eu chamo a atenção, as pessoas me olham. Então, assim, eu me sinto a Beyoncé, aí eu jogo beijo pros meus fãs, então assim. Que linda! Você é uma simpatia, eu acho que eu sou mais famosa que você, Carlos, porque se você andar na Itália, aqui ninguém vai te olhar, e se eu andar, todo mundo me olha. Os seus pais são albinos? Não, meus pais não são albinos. Isso é uma pergunta muito comum, as pessoas perguntam, seus pais são albinos e tal? E eu falo, não, mas eles carregam essa herança genética. Eu tenho uma irmã que não é albina, por exemplo. Eu tenho 2 irmãos albinos e uma irmã que não é albina. Que legal isso. É bom a gente esclarecer. Eu acho importante falar na questão da live aqui, essa questão da pele, né, que eu falei, porque assim, você olha a minha pele e você fala, nossa, a pele é bem cuidada, não sei o quê. Eu sou meio Caxias com a pele, sabe, assim. Mas eu vivi uma realidade que me permitiu ter esse cuidado, sabe, assim. Mas quem não viveu isso, por exemplo, a pessoa que tem a pele muito judiada, um empregador numa loja, por exemplo, você vai colocar sei lá, uma loja de roupa. Às vezes a pessoa não quer contratar essa pessoa com albinismo, caixa de supermercado. Nossa, mas isso é feio. Imagina, você vai lidar com o público, as pessoas vão ficar com medo, vão ficar com nojo. Então, assim, o meu primeiro emprego, eu lembro que eu fui procurar emprego, eu tinha 19 anos. Aí eu lembro que era aqueles filtros de água, era uma entrevista nesse lugar. E a pessoa lá me olhou de cima a baixo, assim, ela me fitou assim, e falou assim, você não tem o perfil para vaga. Aí eu falei, oxi. Tipo assim, o nome da sua mãe é Alice? Alice. Ela tá aqui, ó, que linda. Minha mãe minha mãe é fã, né? Assim, eles são. Ela é uma fãzona sua, né? Eles são super corujas, né? Eles torcem, eles vibram junto. Então, assim, é muito bom, assim. Eu acho que o apoio familiar, ele é muito importante também, assim. E isso é uma questão séria, porque em cidades do Nordeste, às vezes, numa família, muitas vezes uma família
uma família onde o pai é negro, a mãe é negra, por exemplo. Às vezes acontece de nascer uma criança albina, e aí essa família, às vezes o pai fala, você me traiu. Então, ele pega e larga a mulher. Isso acontece, é sério. Tem uma albina que tem uma história incrível, assim, onde a mãe dela teve que fugir para não ser morta, sabe? Assim, histórias assim emocionantes, marcantes para mim, assim. Então, assim, a gente tem que quebrar essa barreira do preconceito, sabe? Assim, a pessoa, é por isso que eu falo, você olha para mim, a primeira coisa que você vê é o albinismo. Não, a primeira, eu não quero que você olhe em mim e a primeira coisa que você veja é que eu sou albina. Eu sou Andresa. Eu sou mulher, eu sou um ser humano. O albinismo, ele vem depois, sabe? Assim. É isso que a Mas gente tem assim, que construir nas pessoas, né, Andressa? Porque como é pouco falado e pouco divulgado, explicado, às vezes a pessoa logo de cara já pensa nisso que você está falando. Então, eu acho que o Instituto também está aí para isso, de conscientizar e dar ampliar a consciência, né? Para que as pessoas olhem de outra forma para o albinismo e entendam que não é doença, que é um defeito, né? Entre aspas, genético. Então, isso é que a gente tem que fazer, levantar a bandeira. Por isso que eu quis fazer a live, principalmente com o Carlos Alberto, que tem uma visibilidade enorme, porque todos precisam conhecer o que é o albinismo, né? E saber que, como mais uma vez eu vou falar, saber que o albino, são pessoas capazes de trabalhar em qualquer área, né? Trabalhar, se incluir socialmente, enfim. Precisa, claro, de alguns cuidados especiais para não desenvolver certos tipos de doença. Então, acho que o Instituto... o desenvolvimento cognitivo é normal. Eu falo que a gente não tem... eu falo que não é um defeito o albinismo, mas é um efeito especial. Eu sou cheia de efeitos especiais, né? Então, assim... Legal. Tá certo, tá ótimo, Andresa. Foi maravilhoso. E hoje a gente deu o pontapé inicial para o Instituto. E eu queria muito que você estivesse com a gente. Nós estamos conversando aí faz um tempo. E eu vejo que você adora a rede social, adora divulgar nas redes sociais, falar no YouTube. Você tem um canal no YouTube, não é isso? Então, Tem um canal no YouTube, chama Andresa Águida. Eu falo de albinismo no meu canal. Eu tenho minhas peripécias artísticas. Eu estou fazendo a história da minha vida. E você, em setembro, você sentaria no banco da praça para me dar um abraço e falar sobre... Claro, claro. Então, vou adorar estar na praça lá com você. Eu vou encerrar o programa aí a gente com você. Era só o que me faltava, gente. Lógico que vou. Faço questão absoluta. Bom, meus amigos, por hoje é só, mas quinta-feira estaremos de volta. Eu aqui, Andresa, desse lado, por quê? O albinismo é nosso! Uhul! Vai ser muito a bom. Causa é nossa! Que linda! Andressa, um beijo, viu? Beijo, prazer enorme conhecer vocês. Tamo juntos, sigamos juntos. Se Deus quiser. A causa é nossa! Tchau! Beijos. Tchau, beijos. Ah, que bonitinho. Muito bom.